Bom dia a todos, graça e paz. Vamos dar início à nossa escola bíblica desse domingo, dia do Senhor. Pediria aos irmãos que podem ficar em pé e vamos abrir a palavra de Deus e lermos Salmo 139. Salmo 139, versículos 17 e 18. Vamos ler todos numa só voz. Vamos ler juntos. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e quão grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Amém. Palavra muito profunda que acabamos de ler. Vamos pedir ao nosso irmão Emerson, presbítero Emerson, que ore ao nosso Deus, que Ele nos abençoe com o ensino da sua palavra nessa manhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, ó Deus, pela sua infinita bondade, pelas suas misericórdias que se renovam a cada amanhecer. Deus, nessa manhã que o Senhor possa falar conosco, dar instrução, ó Deus, que o Senhor já tem preparado para nós, e que nós possamos, aqui juntos, em congregação, com as famílias representadas aqui, que o Senhor possa estar falando conosco. Nos ensina e receba também os nossos louvores, a nossa adoração, a gratidão do nosso coração por estarmos na tua casa, mais um dia, dia do Senhor, dia da ressurreição de Jesus Cristo, e assim nós nos alegramos na tua casa. Nos abençoa e fala com cada um aqui presente, com os visitantes, com as crianças, capacitando, dando iluminação aos professores, que possamos sair daqui com nosso coração ainda mais grato pelas bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Assim te louvamos, assim te adoramos, em o nome santo de Jesus. Amém. Amém, amém. Os irmãos podem sentar. Deixa eu ver aqui. Pedir a nossa irmã Sara Sucupira, venha-se até aqui à frente, nossa jovem, e abra a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 18. Vamos acompanhar a leitura que a irmã vai fazer, dos versículos 13 até o versículo 23. Leamos. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios sobre quem ouviu tal coisa. Coisa sobremaneira horrenda cometeu a Virgem de Israel. Acaso a neve deixará o Líbano a rocha que se ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas, para fazerem da sua terra um espanto e objeto de perpétuo assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com vento oriental os espalharei diante do inimigo, mostrar-lhes-ei as costas e não o rosto, no dia da sua calamidade. Então disseram: vinde e forjemos projetos contra Jeremias, porquanto não há de faltar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Vinde, firamo-lo com a língua e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendam comigo. Acaso pagar-se-á mal por bem? Pois abriram uma cova para a minha alma. Lembra-te de que eu compareci à tua presença para interceder pelo seu bem-estar, para desviar deles a tua indignação. Portanto, entrega seus filhos à fome e ao poder da espada. Sejam suas mulheres roubadas dos filhos e fiquem viúvas. Seus maridos sejam mortos de peste e os seus jovens feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor de suas casas quando trouxeres bando sobre eles de repente. Porquanto abriram cova para prender-me e puseram armadilha aos meus pés.
Mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me. Não lhes perdoes a iniquidade, nem lhes apagues o pecado diante da tua face, mas sejam derribados diante de ti. Age contra eles no tempo da tua ira. Amém. Obrigado, Sara. Vamos louvar o nosso Deus cantando o hino que vai ser projetado. E aí, aqueles que vieram preparados para trazer os dízimos e oferta aqui à frente, vamos participar desse momento, então. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz com glória, glória, glória com glória coroa. Ó escolhida geração de Deus eterno Pai, de Deus eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, glória, glória com glória coroa. Remidos todos com fervor, louvores entoai, louvores entoai, ao que da morte é vencedor, com glória, glória, glória com glória coroa. Ó raças, povos e nações, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai, a quem quebrou os signos com glória, glória, glória com glória coroa. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, por este momento de culto ao Senhor. Neste instante queremos te agradecer pelos dízimos e ofertas que o teu povo trouxe aqui nesta manhã para a tua casa. Ó Senhor Deus, abençoe o teu povo, para que permaneçam fiéis a ti e cumpram, ó Pai, os seus mandatos para a honra e glória do teu santo nome. Abençoe, ó Deus, estes recursos, aqueles que estão à frente, os dirigentes da tua casa, para que usam de forma justa, ó Pai, que contribuem para o teu reino, para a manutenção da casa do Senhor. Essa é a oração que te fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Vamos para a nossa palavra pastoral. Todos juntos. Jesus anda sobre o mar. Na quarta vigília da noite,
foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. 14:25. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós pedimos nesta manhã a Tua graça para entender a Tua palavra. Estamos diante de Ti e pedimos porque nós cremos que o Senhor é o nosso Pai. O Senhor nos recebeu como filhos em Jesus Cristo, nosso Senhor. E humildemente pedimos, fala ao nosso coração. Desvenda os nossos olhos, Pai, para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, você já deve ter vivenciado esta experiência bem simples. Você está numa piscina, as crianças também. Você está numa piscina, o adulto, o pai, a mãe, o tio, o avô, e a parte é funda, mas não lhe afunda. Você está lá com a água no peito, e o seu filho, sabendo nadar ou não, está ali. E quando ele cansa, ele vai para onde? Ele vai, se agarra em você e fica ali. Não, filho, vai. Não, pai, estou cansado, quero ficar um pouquinho aqui. E ele descansa. Ele tem descanso ali junto do pai. Ele tem confiança de que ele não vai afundar. Quando não sabe nadar, mais ainda. Aí que ele agarra e ele sabe que ali ele está totalmente seguro. Esse é um texto bastante conhecido. E às vezes você fica pensando, por que Jesus andou por sobre o mar? Para fazer algum espetáculo? Jesus não era um mágico. Jesus não era um encantador de multidões. Jesus é Deus. Lembre-se disso. Jesus é Deus. E o que é que esse milagre tinha? Qual era o propósito desse milagre? Ou pelo menos um dos propósitos. Era de fato mostrar a divindade de Cristo. E em que aspecto? Aliás, antes de falar desse aspecto, eu já vi um líder de uma falsa igreja questionar milagres de Jesus. Por que Jesus fez esse tipo de milagre? E eu lembro que em um deles ele questionou por que Jesus transformou água em vinho. E aí falando, por que Jesus fez isso? Jesus poderia ter feito outras coisas. E água em vinho. Andar por sobre o mar. Nós já mencionamos aqui algumas vezes que o mar ele tinha uma significação para o judeu, um significado forte de intempéries, de indomável, de incerteza. E quando Cristo anda sobre o mar, uma das mensagens ensinadas ao seu povo era: o mar não pode lhe tragar. Ele domina sobre os mares. Mesmo as embarcações robustas, em uma grande tempestade, elas não resistem. Mas o próprio Cristo não. Ele domina sobre o mar e mais, ele anda por cima dos mares. Sabe do que você se lembra, criança? No primeiro livro da Bíblia fala sobre algo pairando sobre a face das águas, o Espírito de Deus. Jesus é Deus. Ele anda por sobre o mar. E se você depois em casa, leia dos versículos 22 do capítulo 15 até o versículo 33, você vai perceber que aqueles que estão com Cristo não afundam. É impressionante. Pedro vem, anda, e quando ele começa a olhar a tempestade ao redor, ele afunda. E aí o Spurgeon fala que aqui acontece a oração mais curta das Escrituras. Salva-me, Senhor. E aí o que ele faz é como um filho que numa piscina cansou ou não sabe nadar, faz o quê? Se agarra no pai, se agarra na mãe, se agarra onde há verdadeira segurança. Aqueles que se agarram a Cristo, que estão ligados a Cristo, unidos a Cristo, têm verdadeira segurança. Eles não vão afundar, mesmo que seja sobre a tempestade
mesmo que esteja sobre os mares. Quem tem Cristo tem verdadeira segurança. Crianças, na vida de vocês, guardem isso no coração hoje. Talvez hoje você não tenha muita noção das grandes dificuldades que vocês vão enfrentar durante a vida, mas guardem isso. Quem está unido a Cristo, mesmo o mar não pode tragar. Porque Cristo domina sobre os mares. Ele anda por sobre as águas. Desejemos, irmãos, estar sempre ligados ao nosso Senhor Jesus. Que Ele guarde o nosso coração. Amém. Opa. Vamos ler, né? Para encerrar todos. Jesus anda sobre o mar. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Mateus 14, 25. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Temos visitantes de primeira vez aqui entre nós. Tem aqui à esquerda. Eu gostaria que vocês ficassem de pé. Priscila e Felipe. Felipe é presbítero da Igreja Presbiteriana de Brotas, lá em Salvador. E Priscila é a esposa dele. Eu vou aqui me denunciar mais uma vez, porque eu vi Priscila pequenininha. Nós éramos da Igreja Memorial, lá em Salvador, juntas. Sejam bem-vindos aqui. É bom encontrar vocês, conhecer o Felipe. Deus abençoe. Ali atrás, como é seu nome? Jéssica? Jeane. Seja bem-vinda, Jeane, aqui em nossa igreja, viu? Hã? Jeane. A da esquerda, eu falei com ela ali. Eu falei com ela. Pode sentar, por favor, Jeane. E ali, Amanda. Seja bem-vinda em nosso meio, Amanda, viu? E sua filhinha? Melissa também. Sejam bem-vindas aqui em nosso meio. Estavam sinalizando mais alguém por ali. Na frente do Adailton. Como é o nome? Gabriel e a Laís. Tá bom. Sejam bem-vindos aqui em nosso meio também, Gabriel e Laís. Que bom, muitos visitantes aqui em nosso meio. Deus os abençoe hoje. Temos aniversariantes essa semana. Hoje é aniversário do Marco Antônio. Vou pedir que ele venha aqui à frente. Hoje ele está lá atrás, por isso que eu não identifiquei ele. Amanhã é aniversário do João Gomes. João, o primeiro diácono mirim da congregação. Vem, João, ficar aqui com a tia. Está tímido hoje. No dia 25, aniversário de casamento dos nossos irmãos Cláudio e Silvana. Gostaria de pedir que, se eles estiverem aí, que viessem aqui à frente. Não estou vendo. No dia 27, aniversário do Cardoso. No dia 27, também, aniversário do querido Reuel, que está lá nos Estados Unidos, que acabou de ser papai pela terceira vez, do Elias. E no dia 29, aniversário de casamento deles dois, também, de Reuel e da sua esposa, Carol. Que coisa boa. Muitos motivos para agradecer ao Senhor por esse dia, por essa semana, por tanto que Ele tem feito pelo seu povo e dado ao seu povo. Que bom. Vamos agradecer a Deus, então. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te somos gratos, ó Pai, por um dia tão bonito, ó Pai, em que podemos estar aqui na Tua casa e te servir, te buscar, estar em comunhão com os nossos irmãos e agradecer, Senhor, porque através da vida de Cristo, ó Pai, nós podemos celebrar não só mais um dia nessa terra, ó Pai, mas um tempo que nos aproxima ainda mais do Senhor. E como somos gratos, ó Deus, porque sabemos que, como a Tua palavra diz, em nenhum desses dias, ó Pai, Tu não nos deixas, ó Deus. Continua, ó Pai, a ser com cada um desses irmãos. Abençoando, ó Pai, o casamento da Silvana e do Cláudio, ó Pai, dá a eles cada dia mais amor, Senhor, cada dia mais alegria, e que eles possam continuar, ó Pai, seguindo a Ti e servindo a Ti, Senhor.
Assim também abençoa Reuel e Carol, lá nos Estados Unidos, chegada do Elias, na educação das 2 outras meninas, ó Deus, e no ministério do Reuel, Senhor. Ó Deus, abençoa, ó Pai, nesse período agora de caminhada, nesse novo lugar. Abençoa a Carol como auxiliadora, como mãe. Ó Deus, dá a eles, ó Pai, a companhia do Teu Espírito Santo, ó Deus, para que não se sintam sozinhos e que, Senhor, se sintam alegres para cumprir a missão que Tu tens dado a eles, eu te peço. Ó Deus, também quero te pedir pela vida do Marco Antônio. Muito obrigado por mais um ano, ó Deus, que Tu deste a ele, que ele viva esses anos na Tua presença, que ele siga na Tua casa, aprendendo a honrar e glorificar o Teu nome e tê-lo como Senhor da vida dele, nós te pedimos, ó Deus. Assim também, muito obrigado pela vida do pequeno João. Muito obrigado por mais um ano, Senhor, que Tu deste, pela alegria, Senhor, que ele tem de estar na Tua casa, de aprender dos Teus preceitos. Dá a ele saúde, Senhor, e que ele, no tempo certo, venha Te confessar como Salvador único da vida dele. Nós te pedimos, essa é a nossa oração. Ó Deus, quero também Te agradecer pela vida do Cardoso, Senhor. Abençoa. O Senhor conhece o seu coração, Senhor, que ele possa sentir o Teu Espírito Santo, ó Pai, na vida dele, nós te pedimos. Assim agradecemos pelo dom da vida, ó Pai, mais uma vez por estarmos aqui todos reunidos com alegria. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, apenas uma vez ligado à congregação, o presbítero Edson geralmente fala da congregação, mas ele está resolvendo algumas coisinhas agora ali para... Ah, já está aqui? Então vou chamar o presbítero para dar o aviso, já conseguiu resolver já. Graças a Deus nós terminamos, né, nossa luta ali na congregação, os irmãos ajudaram, 2 mutirões, nós louvamos ao Senhor pela vida dos irmãos. Mas não parou não, viu, irmãos? Vamos continuar trabalhando. Nós teremos mais mutirões, se Deus quiser, no nosso terreno aqui, né? Se Deus quiser, nós teremos mais mutirões. E, ao mesmo tempo, eu já vou, antes dele dar o aviso sobre a questão do nosso início dos trabalhos no novo lugar, esteja sempre em oração sobre os nossos trabalhos, esteja disposto a visitar a congregação. Eu creio que com os mutirões você já sente-se um pouquinho mais parte do trabalho, mas não se encerre no mutirão. Vá visitar o trabalho e convide outras pessoas que você saiba que que residam perto ali no Eusébio. Se envolva na obra do Senhor. Lembre-se que o que a Escritura nos diz, lá no texto clássico, 1 Coríntios 15, 58, no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, vou dar honra ao presbítero Edson aqui, que está liderando, iniciou esse trabalho e está aí na luta. Vamos lá. Bom dia, irmãos. Estamos muito felizes. Estamos fazendo 1 ano e 2 meses de congregação. Começamos numa sala do coworking e trabalhamos ali. E Deus nos deu a bênção do trabalho crescer um pouquinho. E agora a igreja, o conselho, alugou um outro local maior, que já comporta melhor as pessoas. E hoje vamos inaugurar um local novo, ali no Eusébio. O lugar está ficando lindo e eu espero que, mais do que bonito, ele seja um lugar onde a glória do Senhor se manifeste ali, onde as pessoas ouçam do verdadeiro evangelho e sejam chamadas à fé, a cada culto, a cada pregação, a cada estudo, a cada reunião de oração. Esse é o desejo do nosso coração. Assim, bem aqui, pequenininho, quero convidar todo mundo para ir hoje para lá. É claro que isso é só uma brincadeira, a nossa série está aqui, vai continuar firme, mas reforçando o que o pastor disse, aqueles que puderem ir à congregação, seja hoje ou visitar-nos num outro domingo, sempre às 18 horas. E agora começaremos esta semana já também outra atividade que não tínhamos ainda no coworking, que são as reuniões de oração da semana.
Nós só tínhamos aqui na sede as quartas-feiras, às 7h30. Agora vamos ter as quintas-feiras lá no novo endereço da congregação do Eusébio. Então, você que mora lá pelo lado do Eusébio, às vezes trabalha em Fortaleza, para chegar em casa, para depois voltar para o Cambeba, para depois voltar para casa na semana, então pode orar conosco lá às quintas-feiras, às 19h30. Continue orando por esse trabalho, que a glória do Senhor se manifeste ali em cada momento. Deus nos abençoe. Bom dia, irmãos. Passando para avisar aqui, nessa última chamada, do chá de fraldas do Júlio, que vai ser já no próximo domingo, depois da EBD, o filhinho da Ellen e do Davi, irmãozinho do Tom. Então, vamos nos programar, anotar em algum lugar ou no celular, para a gente não esquecer de trazer as fraldas de tamanho M ou G, para abençoar os nossos irmãos também. Certo? Bom dia do Senhor para todos. Vou chamar agora as nossas crianças. Até aqui à frente. Vamos orar. Vamos orar, crianças? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse dia do Senhor, esse dia que podemos estar aqui na Tua casa para podermos aprender da Tua palavra. E nesse momento, nós te pedimos que o Senhor possa utilizar os professores e cada uma das classes, principalmente desses pequenos, que eles possam transmitir a Tua palavra e que a Tua palavra possa penetrar nos corações desses pequenos, que eles possam ser edificados e que, a cada momento, os pais também possam fazer esse trabalho nas suas casas. Ser com todos nós, ser com todas as outras classes também. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ter aquele intervalo de 10 minutos e logo depois as nossas classes estarão em funcionamento.
Minha cara
Vamos abrir a escritura, irmãos, em Gênesis 1, versículo 1. E vamos fazer a leitura. O texto que eu creio que todos sabem de cor, né? Gênesis 1, 1. Todos? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que temos de iniciar o estudo nesta manhã, dia do Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude a entender os detalhes acerca da Tua palavra. Alimenta-nos, dá-nos mais vontade de estudar a Tua palavra, de nos aprofundar no conhecimento da Tua palavra. Livra-nos, Pai, de termos como mero conhecimento intelectual, mas nós queremos nos aproximar do Senhor, conhecer mais o Senhor, a Tua vontade. Queremos viver para Ti, Senhor. Nos ajuda, Pai, no nome santo de Jesus que nós te pedimos. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos iniciar agora uma série do Pentateuco. Nós vamos fazer um panorama dos 5 primeiros livros da Escritura. O nosso plano é gastar 2 domingos com Gênesis e um domingo para cada um dos demais livros da Escritura, tá bom? Dos demais livros do Pentateuco, né? Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Por isso que eu chamei de um breve panorama. Panorama já é breve, é quase que uma redundância falar breve panorama. Mas é porque, de fato, você fazer em uma aula um livro, de fato, já é muito rápido. Mas qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo não é te mostrar profundamente o livro, não tem como fazer isso em uma aula, obviamente, mas é fazer com que você seja despertado para conhecer o livro e, além disso, para que você se aproxime do livro com um prévio olhar a respeito de detalhes que você não pode passar de maneira displicente no texto. Não tem como também você, ao estudar o livro, conseguir extrair dele todos os detalhes nos seus estudos. Não tem como. Lembre-se disso, a Escritura é inesgotável. Você vai estudar o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio a vida toda e não vai esgotar o conhecimento que dali pode ser extraído. Porque, de fato, o conhecimento de Deus é infinito, nós não conseguimos extrair tudo. Mas o que Deus nos revelou é para o nosso ensino, para que nós nos aproximemos dele, e nós vamos iniciar esta série. Introduzindo uma introdução rápida ao Pentateuco. O Pentateuco é o nome dado, né, aos 5 primeiros livros das Escrituras. Creio que todos deveriam saber, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E apesar de muitos defenderem assim que há mais de um autor, tem alguns estudiosos mais críticos e liberais que defendem que não foi Moisés quem escreveu todo o Pentateuco, talvez uma parte, e existem, nós vamos falar brevemente mais à frente sobre isso. De fato uma obra mosaica. Moisés é quem escreve o Pentateuco. E há um detalhe acerca do Pentateuco que aponta para o que vem depois. Você vai perceber que os profetas, todos os profetas e os apóstolos, eles estão
intimamente ligados ao Pentateuco, porque é, de fato, o compêndio maior de lei. E, sendo esse compêndio, os profetas, por exemplo, eles não falavam normalmente a respeito do futuro. Esta semana, alguém, não vou me lembrar quem foi, mas foi uma criança, me perguntou o que é um profeta. Aí eu falei assim, o profeta é aquele que fala a palavra de Deus. Não necessariamente fala sobre o futuro. Mas um detalhe interessante é que os profetas falavam mais sobre o passado do que sobre o futuro. Você já ouviu falar disso? Como é que ele falava mais sobre o passado? Apontando para o Pentateuco. Vocês quebraram a lei lá de Moisés. Vocês não andaram pelos caminhos dos nossos pais. E aí vinham, às vezes, uma porcentagem pequena falando sobre o futuro, o que Deus iria fazer, seja de juízo, seja ligado ao Messias, seja a misericórdia de Deus que iria ser derramada sobre o seu povo. Então, você vai perceber os profetas fazendo isso, os apóstolos também olhando para o passado e mostrando a ligação que Cristo tinha com a lei, com Moisés, com o Pentateuco. Certo? Há também uma visão equivocada, como se o Pentateuco tivesse superioridade teológica. E não existe superioridade teológica no Pentateuco das demais escrituras. Esta visão foi difundida no judaísmo durante muito tempo. E até hoje há esta visão, como se os 5 primeiros livros fossem mais Bíblia do que os demais. Hoje, no meio evangélico, há uma visão invertida, como se o Novo Testamento fosse mais Bíblia do que o Antigo Testamento. E ainda há uma visão no meio dos crentes de que o que Jesus falou é mais Bíblia do que o que os apóstolos falaram. Não é mais Bíblia, não é mais inspirado, não é superior teologicamente. E nós, quando estudamos sobre as Escrituras, inspiração e inerrância, nós lembramos, olha, o que Jesus disse, você só sabe porque pessoas ligadas aos apóstolos, ou mesmo os apóstolos, registraram que ele disse. Então, ou você crê em tudo o que eles disseram, sejam o que eles falaram que Cristo disse, sejam o que eles mesmos disseram como palavra de Deus, ou você não acredita em nada. Certo? Outro aspecto que destacamos ainda nessa introdução ao Pentateuco é que não há somente leis no Pentateuco. Imagine um livro escrito assim, começando de Gênesis. Gênesis 1, não matarás. Gênesis 1, 2, não furtarás. E assim por diante, até terminar Deuteronômio. Você não ia aguentar ler. Para o pessoal da área do direito, eu creio que dificilmente você pega um livro só de leis para ser o livro de cabeceira para você ler e aprender lei. Não é? Você tem estudo de casos, você tem tantas outras coisas ligadas para você... tem detalhes da aplicação da lei que você precisa estudar para aprender lei. E o Pentateuco vai seguir algo similar a isso. E mais, numa época em que as pessoas não sabiam ler. Mais à frente eu vou falar um pouquinho sobre isso. Que é a questão da leitura pública. Aliás, deixa eu dar logo esse ponto, porque ele já fica registrado em sua mente. Eu já mencionei para a igreja também que a lei ela não foi escrita para ser lida pelas pessoas. Quando Moisés escreve o Pentateuco, ele é escrito num contexto de audição. As pessoas iam ouvir a lei. Lembre de tantos textos bíblicos que falam: ouve, ó Israel, ouve. Não é lá, leia. Salmo 1, bem-aventurado o homem
que não anda segundo o conselho dos ímpios, não desatende o caminho dos pecadores, nem se senta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. Ele faz o quê? Ele lê ela, ele medita. Por que não fala ler? Porque as pessoas não tinham acesso direto à escritura escrita, não sabiam ler. Na sociedade daquela época, a leitura não era algo essencial para a vida. Mas ouvir, prestar atenção, decorar, guardar no coração, meditar, sim, isso é mais essencial do que ler. Aliás, um cego pode fazer isso. Minha tia-avó era cega e a conversão da minha mãe se deu a partir do momento em que minha tia-avó chamava ela em casa para que ela lesse a Bíblia, para ela ouvir a Escritura e ela pudesse decorar versículos e conhecer mais a Escritura. Minha mãe, pré-adolescente, começou lendo a Bíblia para minha tia-avó e Deus a alcançou. Porque mesmo um cego pode aprender as Escrituras. Então, lembre-se que o que é que está por trás dessa questão da leitura pública? O que está por detrás disso é que existem aspectos de memorização nas escrituras, no Pentateuco especificamente, nas demais escrituras também há, mas no Pentateuco, por causa do costume de leitura solene perante a congregação, leitura da lei, esse costume, há vários aspectos de memorização na lei. Um deles é que não é só leis, não está lá só uma lei atrás da outra. Tem histórias entrelaçadas, tem listas, genealogias e tantos outros detalhes, poesias, tantos outros detalhes que há dentro do Pentateuco para fazer com que o povo ficasse atento e decorasse a lei do Senhor, para que no seu dia a dia ele pudesse meditar nesta lei. Outro aspecto é a unidade. Não tem como estudar Gênesis isolado de Êxodo, nem de Levítico, nem de Números, nem de Deuteronômio, nem vice-versa. Há uma unidade de pensamento, assim como há uma unidade na carta de Paulo aos Filipenses, no Evangelho de Mateus, dentro do próprio Evangelho, existe uma ligação, assim como existe também entre Lucas e Atos dos Apóstolos. Você vai perceber que há uma ligação do mesmo autor escrevendo para a mesma pessoa e dando detalhes de continuidade. Você vai encontrar no Pentateuco. Em cada um dos 5 livros, você precisa estudá-lo, levando em consideração o que vem depois, ou o livro que vem depois, ou o livro que vem antes, e como eles têm relação um com o outro. Dito isso, nós vamos começar, então, o livro de Gênesis. Gênesis, obviamente, é o primeiro livro das Escrituras, mas ele não é simplesmente o primeiro livro da Bíblia de uma religião. Olha, é o primeiro livro sagrado de uma religião. Que interessante. Ele não é também um livro cheio de histórias mitológicas ou de uma tentativa de satisfazer curiosidade. Eu queria saber como é que foi o início. Então, Moisés vai lá e escreve um livro para que as pessoas soubessem como foi o início. Gênesis não tem o propósito, assim como os demais livros das Escrituras, mas Gênesis especificamente, por causa de histórias tão belas e algumas impressionantes e que não se repetirão, não tem o objetivo de satisfazer a sua curiosidade. Não é um livro, assim como os demais das Escrituras também não são, não é um livro científico no sentido de tentar satisfazer curiosidades científicas. Não é. A linguagem das Escrituras não é uma linguagem científica. É uma linguagem... A linguagem... o reverendo Hermes chama assim... Os autores usam a linguagem que nós usamos, fenomenológica. O que é fenomenológica? Descrevendo o que o autor e o leitor pode vislumbrar na sua visão. Como? Você fala assim, o sol nasce onde? Olhando aqui para a igreja, para que lado o sol nasce?
Para lá, né? Para trás, né? Mas sol nasce? Todo mundo entendeu aqui, né? Sol. É a terra que gira. Ah, então o autor bíblico errou ao dizer que o sol nasceu. Não errou, não. A linguagem fenomenológica é a linguagem naturalmente usada. Ele não tinha a intenção de criar uma linguagem científica e aí você vai tentar procurar como é que fala? Pelo em ovo. Eu estava tentando achar você não vai achar. Você vai tentar. Você está procurando só polêmica sem sentido nenhum. Não vai levar a lugar nenhum. Não vai contradizer o texto bíblico. Aliás, boa parte dos estudiosos nem mais procuram esse tipo de, entre aspas, de erro na Bíblia. Isso já foi vencido, porque sabe-se que no tempo antigo era... Vou dar outro exemplo. Datação. Como é que nós medimos a data? Que dia é hoje? A gente fala assim, hoje é tal dia. Que mês? Hoje é tal mês. Como é que a gente mede velocidade do carro? Tem lá, quilômetros por hora. Mas como é que eu meço o tempo da chegada de um nadador ao tocar? Ou de um carro de Fórmula 1? É nos milésimos. Isso é uma coisa do nosso tempo. Nos tempos antigos, quando é que aconteceu a visão de Isaías? Em que ano foi? No ano 220, no ano 800 e tanto, 700 antes de Cristo, no dia tal. Era assim? Como foi? No ano da morte do rei Uzias. Pronto. Quantos anos Israel ficou no Egito escravo após Abraão? Deus prometeu a Abraão. Tantos anos. Quantos anos? Alguém lembra? 400 anos. Foi 400 certinho, hora, minuto, segundo? Não. É contradição das Escrituras? Não. Era a forma natural de marcar o tempo naquela época. Poderia ser 410, poderia ser 390. Eles falavam 400. E a forma do mundo antigo contar era natural. E aí você pode pegar alguém, a Bíblia se contradiz. Não, é isso mesmo, sem problema nenhum. Nós fazemos isso, linguagem fenomenológica do nosso tempo, a gente faz isso. Quantas pessoas tem aqui? Olha, na igreja tinha umas 120 pessoas. Aí quando você vai contar, tinha 105 ou 130. Alguém vai achar que você mentiu? Ninguém vai achar que você mentiu. É a linguagem natural do nosso tempo. Se você escreve isso, no dia tinha cerca de 120 pessoas. Daqui a 500 anos, com a precisão aumentando, vão falar... Não, você tem que analisar no tempo. Você precisa voltar ao tempo e perceber... Não, é isso mesmo. O relato condiz com o modo deles fazerem história. É história verídica. É palavra de Deus. Dito isso, Gênesis não é esse livro para satisfazer estas curiosidades. Ele é inspirado por Deus. Ele narra a revelação de Deus sobre a criação, sobre a queda e sobre a promessa de Deus de redimir o seu povo. Já de primeira, o livro já começa no 3º capítulo, ele já mostra a promessa de redenção. Os primeiros ouvintes, já de início, não era aquela história longa que iria... Então, e onde é que isso quer chegar? Ele já mostra onde quer chegar no 3º capítulo. Queremos chegar na redenção. Deus promete redenção ao seu povo. Isso aqui é só... Deixa eu só passar aqui é a estrutura do que nós vamos tratar. Introdução, autoria, contexto, esboço, histórias principais, teologia, destaques e relevância. Relevância aqui é óbvio que a Escritura é relevante, todos os textos bíblicos são relevantes, mas eu trago alguns aspectos que precisam ser notados por nós neste livro, no nosso tempo, como nós podemos enxergar. E ao ler as histórias e detalhes desse livro, como eu posso enxergar no nosso tempo o quanto esse livro é relevante. Tem mais detalhes de relevância, é claro, mas estes são
apenas alguns destaques. E esse livro começa com uma afirmação bastante conhecida. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A primeira afirmação já é mostrando majestade, soberania, poder, quem é Deus. Para um contexto de um povo que passou 400 anos escravizado, aprendendo sobre outros deuses, diversos deuses, deuses para cada espaço da criação, Moisés começa declarando, não, olha, tudo que vocês ouviram aí no Egito está equivocado sobre quem é Deus. Deus é soberano sobre tudo. Ele é o Criador. E aí os irmãos já devem ter escutado que, por exemplo, o verbo criou aí, na língua hebraica, é um verbo que é usado, quando esse verbo está na flexão para criação, é só algo feito por Deus. E é interessante que ele é usado assim, e aí, eu não me recordo qual é o salmo, ele fala assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim, 51 parece, ou 32, não lembro. 51, né? Está o mesmo verbo do criar. É só Deus que pode fazer isso. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, quando você olhar para Gênesis, lembre que ele começa com essa declaração da soberania de Deus. Deus é soberano sobre tudo. Ele se auto-revela ao homem, ele se revela a quem ele quer. E ele se revela àquele povo ali, que estava no meio do deserto, após uma vida de escravidão. E para esse povo, ele promete ser o Deus desse povo. Isso nós, quando falarmos sobre teologia, vocês vão perceber o quanto isso é impressionante. Deus se revela como esse ser supremo, ele começa assim, e aí ele baixa e se revela a pecadores. Quando pensamos em autoria, e é esse nosso primeiro ponto dentro do livro de Gênesis, qual o título do livro de Gênesis? Qual o nome? Gênesis, né? O Gênesis chama-se Gênesis. Mas sempre foi chamado assim? Você sabe qual é o nome? Você sabe qual era o nome dado pelo povo de Israel para o livro de Gênesis? Alguém sabe? As primeiras palavras do livro eram o nome do livro. E qual é a primeira palavra do livro de Gênesis? No princípio. Esse é o título hebraico do livro. No princípio. Não foi dado por Moisés. Não havia esse costume de vou colocar um título aqui no livro. No princípio. E começar. Não. O pergaminho estava lá e no princípio criou Deus. Já começava assim, sem prefácio, sem nada. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí o judeu chamava o pergaminho no princípio. E pegava esse pergaminho. Esse era o título usado. Gênesis vem a versão grega usa Gênesis, que é a Septuaginta, para essa ideia de no princípio, e a versão Vulgata latina, feita por Jerônimo, pegou emprestado isso e transliterou e colocou o título de Gênesis. E aí veio para português e a gente chama esse livro de Gênesis. O título é um título que nós damos apenas para nos referenciar ao livro. Então mudaram o título original do... Não, originalmente nem tem título, é só no princípio criou Deus os céus e a terra e aí vai. É apenas um título dado para que você... abra aí no livro de Gênesis, lá no livro de Gênesis. Não tem nenhum tipo de problema em relação a isso. Sobre múltiplos autores, aqui eu falo mais um pouquinho. Há uma visão que tenta dizer que Moisés escreveu apenas parte do Pentateuco, não só de Gênesis, mas de parte. E qual é o argumento que eles tentam usar? Você encontra traços aí nesse livro de outros autores ou de visões teológicas diferentes. E eu não vou citar aqui porque, de fato, não é o nosso interesse
que você, nesta aula, você consiga ver tudo sobre isso. Mas aí um chega e fala assim, por que no início fala, no princípio criou Deus, e mais à frente fala Yahvé no livro? Não, isso aí foi tradições que foram mexendo no texto, e de fato, existem visões que tentam encontrar no livro de Gênesis alguma coisa que não foi Moisés. Mas eu vou usar o termo, a maioria dos crentes, eu vou dizer a maioria porque tem alguns que ainda têm dúvidas disso, mas a maioria dos teólogos que são de fato crentes, conservadores, que são reformados, entendem perfeitamente que Gênesis tem apenas um autor. E essas visões, por exemplo, quando eu tenho em Gênesis 1 chamando Deus, eu vou usar o termo hebraico para você entender. Quando você tem no Antigo Testamento traduzido por Deus, na grande maioria das vezes tem um texto hebraico Elohim, ou El, que é uma abreviatura, que é a ideia do Deus da criação. Ele é majestoso, ele é criador, ele é senhor da criação. Quando você tem S maiúsculo e Senhor com S maiúsculo e o resto minúsculo, é a ideia de Adonai, aquele que é um senhor de escravos, aquele que é dono, aquele que governa sobre pessoas. Então, tem assim. Quando tem o Senhor todo em caixa alta, é Yahvé, Deus da aliança, o Deus que é eterno, mas que fez uma aliança com o seu povo. É ligado, inclusive, àquela expressão de Moisés, que ele diz para Moisés, que é o eu sou. E por que eu estou dizendo isso? Porque no livro de Gênesis você vai ver isso entrelaçado, assim como você vê em outros livros, nos Salmos. Um dos Salmos que tem, eu creio que as 3 expressões do Salmo 8, ele fala, ó Senhor, Senhor nosso. Ele fala lá no texto hebraico, ó Yahvé, Adonai nosso. Ele tem propósitos nisso. O autor tinha propósitos nisso. Então, querer facetar como se cada expressão diferente fosse para um autor diferente, ele teria que fazer isso nos Salmos também. Enfim, esse é só um resumo para dizer para você, Moisés escreveu o Pentateuco. E Moisés escreve Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, certo? Aí sai os três de uma vez, né? Sobre a autoria do Pentateuco inteiro, as maiores dúvidas são ligadas, eu falo no meio dos crentes, geralmente ao final. Quando eu falei sobre as Escrituras, eu mencionei o exemplo. Moisés narra a sua morte no final. Moisés está lá, acaba o Pentateuco e fala assim, e Deus mesmo o enterrou, né? Olha, como é que é isso? E aí o argumento, bem simplório, mas eu creio que é suficiente. Moisés narrou coisas em que não tinha ninguém vivo. Narrou, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E ele não estava lá para ver. E ele narrou sua morte, ele também não estava lá para ver. Pode ter sido Moisés? Pode. Tranquilamente, revelação. Pode não ter sido Moisés, isso teria algum problema? Não teria nenhum problema bíblico não ter sido Moisés. Por quê? Porque você tem elementos na Escritura mostrando autores inspirados escrevendo palavras no livro da lei. Josué, por exemplo, pode ter narrado a morte de Moisés tranquilamente, sem nenhum... Josué era também autor inspirado. O problema é se fosse assim, Timóteo vai lá mexer no texto inspirado. Aí é problema. Mas um autor inspirado, ali, Josué, atestado pelo próprio Moisés como sucessor e inspirado pelo próprio Deus, ele poderia tranquilamente ter narrado a morte de Moisés no final, apesar de que não vejo nenhum problema de Moisés ter narrado a sua própria morte pelos argumentos que eu já mencionei. Certo? O Antigo Testamento, aliás, ainda dentro do Pentateuco, o próprio Pentateuco narra que Moisés é quem escreve. Moisés narrando que escreveu essas palavras. Mas é estranho isso. E Moisés escreve essas palavras no livro
da lei. Então foi outra pessoa escrevendo e não Moisés. Sabe por que não há problema? Quem é que escreve o Evangelho de João? A gente tem um exemplo disso. É João, não é? E como é que João se menciona no próprio Evangelho? Alguém lembra? Um de cada vez. O discípulo amado. Por que ele não fala em primeira pessoa? E eu... A opção dele. Somente é inspirado pelo Senhor. Ele foi assim. Deus não, a inspiração não foi o Espírito de Deus falando assim, escreve aqui agora assim. Agora, pronto, vírgula, próxima palavra. Tem coisas que foi assim. Escreve como você viu no Monte Moisés. Tintim, do jeitinho que eu te falei. Mas outras coisas Deus usa da instrumentalidade daquilo que ele deu para cada um dos autores. Então você vai ter Moisés falando. No próprio livro escreve essas palavras. Então no próprio Pentateuco tem a autoria, Moisés falando de Moisés escrevendo. No Antigo Testamento você vai ter vários profetas mencionando textos do Antigo e falando Moisés escreveu lá na lei de Moisés, apontando o Pentateuco foi Moisés. E no Novo Testamento você vai ter também, desde os Evangelhos, quando há a menção direta, sendo o próprio autor do Evangelho falando, Moisés escreveu na lei, citando o que Cristo falou, Moisés escreveu na lei, seja nas cartas, falando também, citando Moisés como aquele que escreve a lei. Então nós temos testemunhas. As testemunhas do Pentateuco são só internas da Escritura. Nós não temos testemunhas externas da Escritura sobre a autoria. Como nós temos, e nós mencionamos quando falamos da Escritura, nós temos testemunhas externas dos apóstolos, após a morte dos apóstolos, pessoas citando, olha, foi João quem escreveu lá na sua carta, Paulo escreveu na sua carta, tal versículo, e nós mencionamos isso quando estudamos. Então, sobre a autoria, nós temos esses aspectos. Sobre o contexto de local. Onde é que o povo estava quando Moisés escreve? No deserto. Moisés estava no deserto. Moisés já havia saído do Egito e Moisés sabemos que não entrou na terra prometida. Então, ao ler este livro, lembre desse aspecto. O que é que importa nesse aspecto? Importa porque você vai ver alguns marcadores. Não só em Gênesis, mas em todo o Pentateuco, há marcadores de local. Aquele lugar se chama até hoje o tal local. Então, o povo que estava caminhando no deserto e o povo que habitaria naquela terra conheciam alguns marcos, eles estavam visualizando alguns marcos. E, posteriormente, o povo vivenciaria diariamente estes marcos. Olha, e até o dia de hoje, esse lugar foi chamado Betel. Esse lugar ele deu-lhe o nome de Betel. Por quê? Toda vez que eles passassem ali, olha, ali é Betel. Jacó, foi aqui que Jacó esteve. Mais à frente você vai perceber que Israel continuou fazendo isso. Você pega a história de Israel andando, Israel era um povo que fazia marcos. Então, você vai perceber detalhes de locais. Ou tem coisas assim também. Sodoma e Gomorra. Onde é que fica Sodoma e Gomorra? Foi destruída. Mas há uma menção lá, nas Campinas do Jordão. Essa menção, até hoje, serve de parâmetro para tentar se identificar onde fica o local. Então, você vai encontrar, e preste atenção em Marcos, não o presbítero, né, mas Marcos de locais em que o livro de Gênesis vai trazer.
sobre data de escrita. Quando é que esse livro foi escrito? Aí você vai perceber críticos tentando colocar essa data para recente. E recente que eu falo até de 1000 antes de Cristo para cá, um pouco antes, talvez. Mas Moisés viveu provavelmente entre os anos 1500 e 1600 antes de Cristo, mais ou menos por essa data. Existem outras defesas de uma data mais tardia, uma data mais recente, 1200, mas olhando para o texto bíblico, e nós cremos na palavra de Deus, e olhando para outras evidências também externas à Escritura, eu sigo estudiosos que defendem entre 1500 e 1600, certo? Aproximadamente 400 anos depois do período de Abraão mesmo, como Deus prometeu para Abraão. E aí você tem, por exemplo, quem era o faraó da época? O faraó de novela é o Ramsés, né? O faraó e de alguns estudiosos defendem também. Mas na época de 1500 e 1600, o faraó a dinastia que reinava no Egito era a dinastia dos Moses, Tutmoses, de Moisés mesmo. Tutmoses I, Tutmoses II, Tutmoses III, e o terceiro era chamado de Tutmoses o Grande. Já mencionei também aqui a igreja, talvez em algum sermão, algum estudo. Tutmoses o Grande tinha uma frase assim: com meu braço estendido, conquistei os reinos da terra. Vocês lembram de alguma coisa? Deus promete libertar o seu povo como? Exatamente. Tem um texto lá em Gênesis, no finalzinho, que parece todo confuso, você não entende, porque o criador lembra de José do Egito, volta, minha família tem rebanhos. E aí ele fala assim, vocês vão habitar naquela região porque os criadores de gado são abomináveis aos egípcios. Tem relação com esse período, eu não vou também aprofundar mais, mas tem relação com o duplo reinado do Egito, em que os Ixos dominaram o Egito, e aí os egípcios mesmos sobem para o alto do Nilo, e o baixo do Nilo fica sobre o poder dos Ixos. E aí isso bate com essa questão de criação de gado e tudo isso aí que está lá no texto de Gênesis. Esses são só alguns pontos pelos quais defendemos a data de acordo com a promessa de Deus para Abraão entre os anos 1600 e 1500 a.C., certo? Questão da história. Que história nós temos em Gênesis? Várias, né? Mas o que é que nós temos em Gênesis de história? Se alguém perguntasse para você do que fala o livro de Gênesis, o que você responderia? Pode responder agora em alto e bom som, sem medo. O começo de tudo. Um de cada vez. Você pode falar sem... Você provavelmente não vai errar. A história do povo hebreu. Criação, queda. O começo da aliança. Redenção. É tudo isso aí, misturado e junto, que eu creio que dá nessa palavrinha aí da redenção. Tanto é que nós chamamos de proto-evangelho um versículo lá. Qual é o versículo? Alguém lembra? O versículo do proto-evangelho. É o de cá, vai lá, fale. Exatamente. É o que fala, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Observe que a história vai se dar em cima disso aí.
Leia o livro de Gênesis pensando na guerra de descendências. Aí você vai entender isso aqui. Quem já leu alguma coisa sobre isso vai entender. Você vai entender sobre os nefilins. Os gigantes eram anjos. Que história era aquela ali? Você vai entender. Na verdade, é guerra de descendências. Nós não entendemos que sejam anjos ali, não. Guerra de descendências. Filhos de Deus contra os filhos dos homens. O que eram? As filhas dos homens. Filhas dos homens eram referência às descendências da serpente. Filhos de Deus, descendentes da mulher. A história vive assim. Povo de Deus, comprado, remido, que aguarda a promessa de volta do Senhor Jesus Cristo. Naquela época era de vinda do Messias. E aqueles que odeiam o Senhor e que estão ligados à serpente e que querem devorar o calcanhar dos descendentes da mulher. Gênesis, você vai encontrar isso aí. Quer mais exemplos? Sodoma e Gomorra. Ló com o coração angustiado naquela cidade. Você acha que Faraó quis a Sara, Abimeleque quis Sara depois Raquel, ou Rebeca, aliás. Por que ele queria? É porque ele achou bonitinha e pronto? Não. Isso tem relação com acabar a linhagem. Se Deus fez uma promessa para Abraão do descendente que esmagaria a cabeça da serpente vir de Abraão, qual seria o plano de Abraão? Agar. Qual seria o plano de Abraão, de Satanás? Vamos fazer alguma coisa. Toma a mulher dele, aí acabou. Então, a história de Gênesis se desenrola em cima da redenção dessa promessa. Vai vir o descendente. Por exemplo, mais um exemplo, qualquer um que se levantava como especial, acontecia o quê? Problema. Lembre de José. Talvez Satanás pensou assim, vai vir dele o Messias. Mata ele. Vende, faz alguma coisa, sai, tira ele. E lá na frente, a resposta de José, o problema qual foi? Os irmãos lembram? Por quê? Foi exatamente isso, mas ele continua. Para vos preservar com vida. É porque o Messias precisa vir. Mas vamos lá. Aspectos literários. Aí eu já falei um pouquinho. História e lei. Você vai ver em Gênesis isso também. Em Gênesis tem história? Majoritariamente é história. Do Pentateuco é o livro que tem mais histórias. A maior parte do livro é contando histórias. Mas tem lei em Gênesis? Tem? Se tem, me deem exemplos de lei em Gênesis. O pessoal do direito aí agora estão apertados, viu? Lei em Gênesis. Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Que mais? Enchei e multiplicai. Opa. O dízimo, olha. Domínio sobre os animais. Olha, eu estava testando vocês, que domingo passado o presbítero Almir falou dos mandatos aqui, viu? Muito bem, os alunos estão bons. Mas, por exemplo, Gênesis 9 tem uma lei específica sobre pena de morte. Com característica de lei mesmo. Vocês lembram do texto? Gênesis 9, versículo 6. 9, 6. Você vai perceber que, na verdade, o 9, ele tem várias leis, uma atrás da outra. Lei, 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 lei. Eu vou ler algumas delas, só por... No 9, versículo 1. Sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Lei. Versículo 3. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento.
como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Sabe o que é isso, irmãos? É pecado, olha para o que eu estou dando para vocês, é pecado ser vegano se não for por questão de doença mesmo. Eu não posso comer carne. É pecado. Porque Deus ordenou que você coma carne. Não, eu tenho problema mesmo. Quando eu como carne vermelha, eu como carne branca. Eu queria ver se Jesus assando um peixe lá na beira do mar da Galileia. Você não ia comer? Não, Senhor. É porque sabe, né? Comer carne, o bichinho. Eu não gosto de peixe, viu? Mas eu falo assim... Mas eu como sardinha e atum, viu? Mas eu não gosto muito de peixe. Mas eu falo assim, mas na beira do mar da Galileia, aí eu como. Eu fui a São Paulo semana passada, aí eu sentei lá no restaurante e falei com a Samara, vou comer um peixe hoje. Aí peguei e coloquei um pedaço de peixe no prato, fechei os olhos e comi. Foi muito sacrifício, viu? Mas eu comi. Achei mais ou menos, mas deu para comer. Mas aqui é lei. Quer mais? Detalhe. Aqui tem leis cerimoniais no meio também, ligadas a Cristo, apontando para Cristo. Olha, quer ver uma? Carne, porém, com sua vida, isso com seu sangue não comereis, porque apontava para o sangue de Cristo. E aí lá no Evangelho, não lembro qual é o texto, mas ele fala assim, assim tornou Jesus puro todos os alimentos. Então, esse aspecto caiu. Como? Na visão de Pedro também, o que Deus tornou puro, não consideres imundo. Exatamente. Mas deixa o versículo 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Só detalhe, eu não vou entrar no aspecto aqui, mas estou mostrando o quê? Gênesis se enquadra no aspecto de lei, por quê? Porque a Escritura trata como lei. Os profetas olhavam para os 5 primeiros livros e chamavam de quê? De lei. Porque, de fato, ali está o embasamento da lei. Certo? Então, você vai encontrar aqui história e lei. Normalmente é assim. E aí, no meio, você vai encontrar listas, você vai encontrar genealogias, você vai ter poesia. Lembre, Gênesis 2, na parte final, tem o primeiro poema, como é? Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Mas, logo para falar, Gênesis 1 não é poesia, é narrativa. Certo? Mas os dias não eram literais? Eram literais, sim. Não, eram milhões de anos literais. Dia de 24 horas. Não é o tema, não vou entrar nesse assunto agora. Em tempo oportuno a gente fala sobre isso, a igreja. O segundo aspecto aí é chamado Toledot. É uma palavrinha na língua hebraica que tem a ideia de livro, geração, princípio também pode ser ligado a... O livro de Gênesis, Moisés constrói esta narrativa em cima desse conjunto de histórias, certo? Ou era conhecido também como se fosse um conjunto de tablets de história. Essa palavra era usada para isso também. E Moisés faz essa reunião de histórias e compõe o livro de Gênesis, certo? É o resumo. Tem polêmicas entrando nesse assunto, mas não vou trazer as polêmicas porque eu não vou ter tempo de aprofundar, já que é um breve panorama. Mas você precisa ouvir isso. Por quê? Eu trago pinceladas destas coisas. Esta semana, não sei quem acompanhou aí, acharam o manuscrito mais antigo sobre a infância de Jesus. Alguém viu? Quem viu? Se você nunca ouviu falar sobre essas coisas, você... Se assuste, não. Primeiro que não acharam nada de novo. Nada de novo. O que acharam foi um fragmento que já tinha... Esse fragmento, eles já tinham fragmentos contendo a mesma coisa. Acharam
mais um fragmento, só que mais antigo do que os fragmentos que se tinham em mãos. Só isso que acharam. E não era sobre a infância, não era um livro inspirado sobre a infância de Jesus. Era um pseudepígrafe. O que é um pseudepígrafe? Epígrafe, lembra de grafia, de escrita mesmo, pseudo de falso mesmo, no sentido de que era comum naquele tempo alguém, querendo dar notoriedade aos seus escritos, dizia ser um autor mais famoso. Imagine, por exemplo, eu escrevo um livro e faço assim. Autor Augustus Nicodemos Hernandes Dias Lopes. Era comum naquele tempo fazer isso. As pessoas escreverem e fazerem isso. E esse é um dos motivos pelos quais muitos livros não estão dentre os inspirados dentro do cânon da escritura. Certo? Mas, como não é o assunto, eu já fecho o parêntese aqui. A escrita que era feita por Moisés, uns dizem que era por tábua, por argila, por couro de carneiro, e essa interpretação, que muitas vezes eram de sinais, aqueles sinais, dá uma interpretação errada sobre o livro de Gênesis. Eu queria ouvir... Eu não entendi, sinceramente. Por exemplo, o livro de Moisés era escrito... A escrita era as tábuas. Sim. Tábuas, e eram feitos muitas vezes por sinais. A história da escrita, ela se evoluiu para uma questão ortográfica, certo? Uhum. Essa interpretação de sinais para a escrita, que hoje nós compreendemos, seria um motivo de uma interpretação duvidosa ou questionadora sobre o livro de Gênesis? Entendi. Essa é a minha pergunta. Não, na verdade, Moisés, ele não escreve com hebraico moderno. 10 minutos. Estamos no contexto ainda. Não, mas fique em paz. Essa parte inicial, de fato, é mais densa. Moisés escreve... alguns estudiosos apontam assim, não, o hebraico de Moisés não era o mesmo na época. Na verdade, não tem martelo batido sobre se é ou se não é, certo? Isso é um ponto. Sobre ser de sinais, no tempo de Moisés, o alfabeto porque não é só hebraico. O alfabeto hebraico é o mesmo do aramaico. Ele já existia, certo? A gente sabe, por exemplo, que algumas consoantes sofreram variações, caíram em desuso, coisas assim. Mas, no tempo de Moisés, não era um outro idioma, uma outra coisa completamente diferente. O que tinha era o seguinte: o material da escrita... Sim, teve mudança no tempo. Com certeza teve mudança. A escrita do tempo de Moisés, de Abraão, por exemplo, era basicamente cuneiforme, com argila, com tablets mesmo de argila, certo? Mas aí ela anda para o couro. Continua sendo cuneiforme, cortando no couro. Mas a escrita em si, ela não era tão diferente, não. Entendeu? Então, você não vai ter problema, até por conta da continuidade. Não foi um livro que se perdeu e 500 anos depois outra pessoa pegou e fez a tradução, ou a cópia, aliás. E aí entra no trabalho dos copistas também. Você vai ter continuidade direta de Josué. Então, o trabalho de cópia, ele existia, e ele era bem minucioso. Não tem como falar aqui agora, porque a gente já falou, quando falamos da escritura, falamos desse trabalho de cópia. O que você falou provavelmente passa sobre a questão da cópia. O que nós temos não tem jeito. Nós falamos aqui, os irmãos devem se lembrar. É cópia da cópia, da cópia, da cópia, da cópia, da cópia, da cópia. Como é que eu sei que não teve adulteração no meio? Com esses achados. Eu acho com intervalo de 500 anos, um manuscrito do outro, e a cópia está conservada. E por que ela está conservada? Para mim, só tem uma explicação: milagre. Por quê?
Porque outros livros que passaram por cópia da cópia da cópia têm deturpações grandes e problemáticas. Então, mesmo que eu chegue à conclusão, daqui a 100 anos, daqui a 10 anos, descobriu que o alfabeto que Moisés usava tinha alguma diferença. Eu não tenho problema com isso. Por que isso não me gera problema? Por causa da questão da inspiração, da inerrância, que passa por Moisés, ok, mas passa por Josué, atestado por Moisés. Então, ele tem a autoridade do autor humano e do autor último, divino. Então, não há mesmo problema teológico em cima desse aspecto, entendeu? Dá essa dissonância, essa diferença, né? Porque um disse que foi Josué, outro disse que foi Moisés. Então... Não, é isso. Entendi. Mas esse é o ponto. O ponto se Josué terminou o livro de Deuteronômio, não há problema nem de autoria humana, nem de autoria divina. Porque na humana e na divina houve autorização. É o ponto. Vamos correr nos 5 minutos agora que nos faltam. Aí eu vou encerrar hoje com essa parte do quiasmo, aspectos literários. Irmãos, eu comentava sexta-feira com os irmãos sobre o quanto os autores bíblicos eles eram de fato pessoas com bastante habilidade. Dada por Deus, é claro, algumas dadas especificamente para a tarefa de escrever as Escrituras e outras não. A habilidade de Paulo, por exemplo, com escrita, não foi dada no momento em que ele recebe a conversão, que ele recebe a Cristo naquele encontro. Não foi dada ali. Antes disso, ele fala, eu fui criado aos pés de Gamaliel, eu conhecia a lei toda. Então, ele já tinha essa habilidade. E Deus usa essa habilidade na escrita das Escrituras. Moisés era alguém muito culto e alguém com habilidade fora do sério. Eu vou mostrar aqui para os irmãos um quiasmo. Em Gênesis tem alguns quiasmos. E o que me espanta não é só a capacidade de contar a história dando essa ênfase. Por exemplo, quando você lê um texto bíblico e alguém te fala assim, traz uma ênfase desse texto para mim, você pega um versículo e faz assim, não, olha, o versículo 7, preste atenção nesse versículo, e você faz a sua ênfase. Eles conseguiam contar a história, o relato inteiro, com esse tipo de ênfase aqui, ó. Com esse desenho aqui. Em que a parte central traz o... Deixa eu voltar... eu errei aqui na... Era para fazer assim, ó. A passagem eu fiz de cima para baixo. Mas tá pequenininho, mas depois eu passo para os irmãos. Gênesis 19 tem esse quiasmo aí. Como é esse quiasmo? O quiasmo é uma estrutura em que a primeira afirmação tem relação com a última, a segunda com a penúltima e assim por diante, e no centro tem uma mensagem de ênfase. Sodoma e Gomorra, versículo 1. 2 anjos chegam a Sodoma e Gomorra para executar juízo. Versículo 37, 2 homens nascem do incesto como 2 nações inimigas. Versículo 3, Ló dá um banquete para 2 anjos. Versículos 33 a 36, as 2 filhas de Ló dão de beber ao pai e abusam dele. Versículos 4 e 5, os homens da cidade querem abusar os 2 anjos. Versículo 32, as 2 filhas de Ló querem abusar de Ló. Versículos 6 a 17, as filhas de Ló são recusadas pelos homens da terra e os genros de Ló não consideram saírem com elas. Versículo 31, as filhas de Ló conversam sobre não terem homens para si. Versículo 18 a 23, Ló considera Zoar segura e entra em Zoar. Versículo 30, Ló considera Zoar insegura e sai de Zoar. Versículo 24, Deus faz chover fogo e enxofre em Sodoma e Gomorra. Versículos 27 e 28, Abraão vê Sodoma e Gomorra destruída por Deus por fogo e enxofre.
E no centro, o que é que está no centro? Olha a mensagem do centro. Os homens das Campinas recebem o juízo divino. E no 26, a mulher de Ló recebe o juízo divino. Pense na habilidade de contar uma história assim. Tente depois em casa contar a história do seu casamento assim. Ou de como você conquistou a sua esposa, o seu marido assim. É dificílimo. Mas é possível. Você consegue contar assim. Precisa de muita habilidade. E aí o que é que me espanta? É que às vezes você vai encontrar um quiasmo dentro do outro. Isso aí dentro de outro quiasmo gigante. E você fala, que habilidade, que beleza há na Escritura. Por si só, você vai encontrar em Gênesis um livro belíssimo. No mínimo. Gênesis é, no mínimo, um livro belíssimo. Porque ele é palavra de Deus. Vamos para o próximo domingo, a gente continua. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. A tua lei é perfeita e restaura a alma. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de conhecer tão belíssima palavra do Senhor, porque nos revela sobre Cristo, nos revela sobre a nossa redenção bendita. Obrigado, Senhor. Dá-nos mais amor pela tua palavra, zelo, vontade de estudá-la, de se aprofundar no conhecimento dela. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia porque tantas vezes nós trocamos a tua palavra por tantas outras coisas. Negligenciamos o que temos nas mãos. E ainda mais tantas vezes sequer meditamos nela para tomar decisões. Tem misericórdia de nós e nos ajuda. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus nos abençoe, irmãos.